Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para uma aula específica para a galera aí do IBAMA, né? Então vamos lá, gente, ó. Então a aula, começamos agora o nosso curso, começamos o nosso módulo, aliás, de legislação específica. E antes de mais nada, nós temos que entender o que vem a ser a legislação específica. Legislação específica são assuntos específicos ao concurso do IBAMA. Ok. Analisei o edital, tá, detalhadamente, e vamos dividir a aula de legislação específica. Esse mouse do professor aqui tá complicado, cara. Eu não estou conseguindo sair muito bem com esse mouse aqui, mas não tem problema não. Aqui a gente faz de improviso mesmo, ó. Pronto. Aí. Vamos fazer o seguinte, gente, ó. Nós vamos trabalhar praticamente, só um pouquinho, gente, olha só, ó, 5 aulas. Esta primeira aula nós iremos trabalhar a Política Nacional de Meio Ambiente. Além de ser a primeira aula, é uma aula introdutória, é uma aula na qual a gente vai passar as diretrizes gerais sobre esse módulo para vocês. E papo reto, cara, esse módulo aqui é muito fácil de pontuar. Conhecendo o padrão CESP de pensar, eu acredito que legislação específica será responsável de 8 a 12 questões de sua prova. De 8 a 12 questões, de 8 a 12 itens da sua prova. E outra coisa, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. São pontos fáceis, porque será Ctrl+C e Ctrl+V dos instrumentos que eu vou passar para vocês aqui. Lembre que eu mandei para vocês, que eu sempre falo, ó, quer ficar competitivo? Pô, legal. Mas para ficar competitivo, cara, uma das coisas para ficar competitivo é estudar o quê? Estudar onde, não é isso? O examinador retira as questões de prova, aí sim você fica competitivo. Então a gente vai estudar aqui, ó, Política Nacional do Meio Ambiente, essa aula. A próxima aula, a criação do IBAMA. Depois, a estrutura regimental do IBAMA. Competências ambientais. E, finalmente, os crimes ambientais de uma legislação específica, onde quem ministrou essa aula foi o nosso grande professor Lenildo Março, né, quebrou esse galhão para nós aí. A gente chamou um profissional do direito, cara, para explicar esse código, essa legislação dos crimes ambientais em detalhes, tá? Em detalhes. Então, bora, professor. Então, a gente vai estudar aqui a Política Nacional do Meio Ambiente. Cara, primeira coisa, a gente tem que estudar com foco no pragmatismo, no foco no edital. O edital escreveu assim, Política Nacional do Meio Ambiente, e mandou lá para vocês a lei. Lei 6.938 de 81. Olha aí. Então essa lei aqui com certeza será responsável o quê? Por várias questões Ctrl+C e Ctrl+V da prova. Com certeza, várias questões Ctrl+C e Ctrl+V aqui serão retiradas dessa lei. Agora, essa lei aqui, nós temos uma situação muito importante. Aí, essa lei, ela é anterior à Constituição de 88. Claro, pessoal, a Constituição é de 88 e essa lei é de 81. Toda vez que nós temos um novo marco constitucional em nosso país, nós temos uma nova ordem constitucional. Então, todas aquelas leis que foram editadas antes da promulgação da Constituição, elas vão passar por uma análise para verificar se essa lei anterior a 88 é uma lei que não está contrariando a nova ordem jurídica do país. Quando a lei ela não contraria essa nova ordem jurídica, nós vamos dizer que ela foi o quê? Ela foi recepcionada pela Constituição de 88. E a Lei 6.938 de 81,
Ela passou por esse crivo e ela foi recepcionada. Aí eu vou mandar coisas muito importantes para vocês, mas muito importantes mesmo, gente. O artiguinho da Constituição que fala sobre o meio ambiente é o artiguinho 225. Artiguinho 225. O professor Luiz Antônio encomendou uma aula específica sobre o 225 com o nosso grande professor constitucionalista, o professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, gente, eu estou fazendo essa gravação, papo reto, hoje dia 24, agora segunda-feira pela manhã, estou fazendo essa gravação para vocês, para o pessoal do IBAMA. O professor Rodrigo Belmonte está agendado aqui a gravação dessa aula na quarta-feira pela manhã. E provavelmente o Paulix vai conseguir entregar essa aula gravada para vocês na quarta-feira. Sabe por quê, gente? Esse artiguinho 225 aqui, nasce as atribuições do Estado para com o meio ambiente. A política nacional do meio ambiente existe para fazer cumprir o 225, cara. Para fazer cumprir o 225. Papo reto, o 225, com certeza, 2 itens para você julgar certo ou errado será do 225. Tá aí. Cara, 225, tá aí. Agora o seguinte, isso é um diferencial competitivo, cara, assim que você vai ficando competitivo, tá? Então o 225, a gente vai fazer um reforço, a gente vai ler o 225 hoje, tá certo? Mas o nosso foco principal é a Lei 6.938 e o 225 é importante. Além disso, do 225, na nossa Constituição, nós temos o artiguinho 23 da Constituição. O artiguinho 23 da Constituição define a competência de que compete a quem o meio ambiente. Compete a quem o meio ambiente? Compete à União, aos estados, DF, município. Como compete a todas essas pessoas, nós temos o quê? A tal de a competência concorrente para o meio ambiente. E nesse sentido da competência concorrente, nós tínhamos, gente, muitas confusões em relação de conflito de competências, principalmente no âmbito da União com o dos estados. Muito conflito de competência, de legislação, que uma sobrepunha a outra, aí, cara, aí ia na justiça, era um rolo danado esse negócio. Para tentar resolver isso, cara, em 2011, foi editada a Lei Complementar 140. Então, a Lei Complementar 140 é uma lei que vai resolver a questão de competências ambientais no Brasil. Papo reto, no mínimo, um item para ser julgado vai ser da Lei Complementar 140 de 2011. E sabe como é que vai ser a prova? Ctrl+C, Ctrl+V. Então tá. Então vamos lá. A lei que define a Política Nacional do Meio Ambiente, ela foi feita antes de 88, mas ela foi recepcionada pela Constituição de 88, porque não contraria em nada os preceitos trazidos pela Constituição de 88. Professor, então o nosso estudo da legislação específica, papo reto, ela inicia e termina no 225. Cara, eu vou mandar uma para vocês. É papo reto mesmo. O aluno que não souber o 225, eu afirmo, não passa nesse concurso.
Porque o 225 ele pode ser utilizado de diversas maneiras, então ele é muito importante que você tenha o 225 na cabeça. Professor, o que significa o 225? O 225 é o artiguinho do meio ambiente na Constituição. Vamos ler o 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Eu tenho absoluta certeza que o professor Rodrigo vai fazer a aula desse artiguinho. Mas uma coisa que já pode cair na prova é o seguinte: todos têm direito. Quando diz que todos têm direito, não significa que somente é um indivíduo, um coletivo, é todos. Então, meio ambiente passa a ser um direito classificado como um direito difuso. Então, meio ambiente é um direito difuso. Conhecendo a banca do CESP, a maneira do CESP pensar, isso aqui é grande potencial de questão de prova, gente. Difuso, de todos. E o que todos têm direito? Tem um direito ao quê? Ao meio ambiente. Olha as qualidades do meio ambiente. Ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, esse direito difuso, e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Cara, isso aqui tem que constar no seu caderno de resumo. Isso aqui tem que constar no seu caderno de resumo, que é o seu manual de estudos. Lê várias vezes. Então, o artigo 225. Então, dá para ter o quê? Isso aqui então vai relacionar o quê? Isso aqui vai isso aqui irá nos passar o quê? Uma visão, um norte da política nacional de meio ambiente. Qual que é o norte? Ter o meio ambiente equilibrado. Tem uma política onde é essencial para a qualidade de vida do nosso povo. O poder público e a coletividade têm que defender e preservá-lo, hoje e para gerações futuras. E a Lei 6.938 não pode contrariar e não contraria, e vai especificar e vai detalhar esses preceitos da Constituição. E o examinador vai querer saber de você exatamente isso, cara. Exatamente isso. Relaciona-se diretamente com os princípios do direito fundamental, da dignidade da pessoa humana, da proibição do retrocesso de direitos sociais, do direito difuso e muito mais, né? Pronto. Aí ele fala aqui, cara, que meio ambiente é dever de defendê-lo, o poder público tem o dever de defendê-lo e preservá-lo. Não está escrito isso? Quando a gente fala o poder público tem que defendê-lo e preservá-lo, estamos falando de que poder público? De quem? Estou perguntando para você mesmo, cara. E aí? Pensa, cara. Não tenha medo não. Vai com sua consciência aqui para aprender. Aqui para ficar competitivo. Olha, é fácil. Vamos lá comigo. Poder público, não é isso? É todas as esferas do poder público, a União, Estados, DF e município. Então, o poder público tem a competência acerca de defender e preservar o meio ambiente. Né? Então ele vai ter que ter as questões ambientais. E onde nós distribuímos as competências constitucionais de quem deve fazer o quê? Quem deve fazer o quê? Essas competências constitucionais
sobre o meio ambiente, o que cabe à União, o que cabe aos estados, DF e município, claro, vai estar contido aonde? Na Constituição. Isso é chamado de quê? De repartição das competências constitucionais. No meio ambiente é a mesma coisa. Né? Então o artiguinho 23 da nossa Constituição, inciso 3, 4 e 7 da Constituição, diz o seguinte: competência material ou administrativa. Caput, cabeça, comando do artiguinho. É competência, olha só, ó, comum da União, dos Estados, do DF e do Mundinho. Esse competência comum é chamado de competência, ó, concorrente. Professor, o que vai cair na prova? Na prova ele vai falar que o artigo 23 não é competência concorrente. Vai falar que é competência privativa. Vai falar que a competência é exclusiva. Você vai marcar? Errado. É assim, cai. Tá? Concorrente. Meio ambiente é uma questão muito importante. Muito importante o meio ambiente. Ultimamente tem sido manchetes de vários jornais por um período longo. E essa competência concorrência comum, ou seja, coabe à União, também cabe aos Estados, também cabe ao Distrito Federal, ao município, virou o quê? Um grande conflito de competências. Então aqui virou o quê? Uma zona de conflito muito grande, uma zona de conflito muito grande. Para tentar disciplinar essa competência comum, nós vamos ter a aula, novamente, do quê? Do artigo a Lei Complementar 140, de 2001, uma lei que foi sancionada pela nossa presidenta, Dilma Rousseff. Então, o artigo 23, ele fala da competência comum, da competência concorrência. Vamos para os incisos. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras, os bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Então, se na sua prova falar que proteger os documentos, as obras, os outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis, é competência exclusiva da União, ou do município, ou do DF, do Estado, você vai marcar o quê? Errada. Porque essa competência é de todos. Todos têm que proteger. Assim que cai, viu? Todas as pessoas políticas têm a responsabilidade comum de proteger isso. 4. Todos, União, Estados, DF, município, têm a competência de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. E, finalmente, preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, tá aí. Então, aqui, ó, grande potencial questão de prova, claro que é, inclusive inconstitucional, cara. Né? Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o DF e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar no âmbito nacional. Então, é o seguinte, aqui ele falou aqui a Constituição, todo mundo pode fazer isso, proteger, preservar, ok, papapá, não é isso? Só que nós teremos uma lei complementar para o quê? Para normatizar a cooperação entre esses entes. E essa lei complementar pode cair na sua prova. Já falo para você, é a lei complementar 140 de 2011, que nós vamos ver essa aqui, né, no nosso curso, nós iremos estudar essa lei. Então tá aí, cara. Tá? Ó, papo reto. Só esses primeiros minutos de aula aí, cara, é fundamental. Eu enxergo isso aí, ó, 2, 3 questões na sua prova de concurso. Cara, esse assunto aqui é muito fácil, não dá para perder ponto. A prova de português do CESP, ela é mais complicada. Ela é mais complicada. Perder ponto de português, tudo bem. Eu sei que é mais
Mas agora, isso aqui, cara, pô, brincadeira. Vamos lá, competência legislativa. Professor, o que é competência legislativa? Competência legislativa é a competência do ente, ou seja, a competência da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios em editar leis. E essa competência legislativa, ela está hospedada, guardada, salvaguarda onde? No artigo 24 da Constituição Federal. Então é o seguinte, a competência de legislar sobre o meio ambiente está definida nesses incisos aqui e nos parágrafos da Constituição. Vamos lá? É importante? Sim. Por quê? Porque nesse caso, a União tem uma atribuição muito bem definida na legislação. Vamos lá. Artigo 24, comando do artigo 24, caput do 24. Compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre. Concorrentemente sobre significa dizer que a União pode legislar sobre meio ambiente? Pode. O DF pode legislar sobre meio ambiente? Pode. Os estados? Pode. O município? Pode. Por que que pode? Porque no artigo 24 da Constituição definiu que há competência concorrente de todos esses entes. Pronto. Não é exclusiva e nem privativa. Inciso 3º. Pode legislar, sexto, perdão, aqui é sexto. Pode legislar, fazer lei sobre que assuntos? Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Vamos para frente.